Vamos em frente. Então, aqui, nesse nosso encontro de hoje, gente, nós vamos tentar cumprir brevemente, no tempo aí que temos, com a agenda de entendermos o que é o Siscoserv, como funciona, por que foi criado, quem tem que fazer, e, eventualmente, algum outro esclarecimento que seja necessário, ok? Vou tentar andar rapidamente aqui, parece que o áudio agora está ok, né? Então, nosso objetivo hoje é entender o que é Siscoserv, como funciona, quais são os prazos, quem é obrigado, quais são as multas e, conforme o nosso andamento, aqui tratar das questões mais polêmicas, tá? Sobre perguntas, gente, como o prazo é só de 1 hora e temos bastante participantes e o tema é bastante polêmico, hoje, nesse período, a gente não consegue abrir para perguntas, tá? Mas no treinamento que a gente vai fazer, já junto com a Bracomex, que o pessoal vai divulgar depois e convidar a todos, em que nós teremos 8 horas, aí no treinamento com certeza a gente dá mais vazão aos temas mais polêmicos e abre para perguntas, até mesmo para eventuais análises, né, dos reais de dentro das empresas. Hoje nós vamos tentar entender de forma mais ampla o que é o sistema, como funciona, né, para que todos pelo menos saibam e consigam identificar se as suas empresas são ou não obrigadas a cumprir, né, com a entrega dessa declaração, e ficar aqui mais na segunda página. Para a gente se aprofundar um pouco mais, a gente precisa depois aí de um tempo um pouco maior. A gente vai ter também cursos presenciais, depois nesse material vai estar à disposição também essa informação. Ok? E vamos começar, gente, entendendo porque aqui tem alguns clientes nossos, mas não é aqui o objetivo a gente cumprir aqui com questões de propaganda e tal. Por que o governo brasileiro criou o Siscoserv, que é o Sistema de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variação no patrimônio? O Brasil já tem como entidade, como aduana, como Receita Federal, ou como Estado, município, já tem controle de várias operações que as empresas fazem, principalmente acerca de produtos. Nós já apresentamos informações sobre produtos, por exemplo, no Siscomex, que existe há 20 anos na exportação e há 16, 17 anos na importação. Já é uma obrigação a que todas as empresas que importam e exportam mercadorias estão acostumadas a... Mas lá no passado, quando ele foi instituído, ele pacto para que as empresas se adequassem, e certamente agora o Siscoserv também cria um certo impacto. Algumas empresas passaram recentemente por um processo de adequação ao SPED, as entidades fiscais digitais, que foi mais uma evolução da forma que nós temos de entregar a informação para o fisco. E da mesma forma a nota fiscal eletrônica, que também foi instituída há algum tempo, é razoavelmente recente, e foi mais uma evolução do papel, do matricial, para uma entrega também digital, em XML, para as secretarias de fazenda, dos nossos faturamentos. O Siscoserv vai nessa mesma linha de automatização, só que a grande dificuldade que ele traz para as empresas é que é a entrega de uma obrigação que as empresas nunca precisaram entregar antes. Nós nunca tivemos obrigação de entregar nada nesse sentido acerca de serviços. Então ele não é uma evolução, ele é uma revolução. Por isso que ele causa tanta dúvida, tanta dificuldade. Uma das perguntas mais comuns é, mas quem na empresa tem que fazer esse registro? É a área contábil, é a área fiscal, é a área financeira, é a área de controladoria, né? Quem que é o responsável? E na verdade, gente, nenhuma dessas áreas sozinha, dentro da empresa, tem condições, dependendo do volume, né, de abraçar essa causa e sozinha ser capaz de resolvê-la. O Siscoserv traz uma mudança de cultura não para a nossa empresa, para o nosso país inteiro. Inclusive para o governo brasileiro, que nunca controlou serviço nesse nível. O próprio governo brasileiro está aprendendo com os dados que as empresas estão lançando no Siscoserv e já criou o Siscoserv para mapear melhor os serviços. No Siscomex, na nota eletrônica, no SPED, nós estamos acostumados a, por exemplo, entregar as informações separadas por NCM, por classificação fiscal de mercadoria. E nós nunca tivemos uma NCM de serviço. E agora nós temos.
Agora nós temos uma NBS, a Nomenclatura Brasileira de Serviços, né? Então tudo isso, só fazendo um cruzamento aí histórico, né, ele nos cria no Siscoserv uma dificuldade maior ainda que o Siscomex, que o SPED, que a nota eletrônica, por ser tão novo, por ser tão revolucionário. Daí a dificuldade das empresas e das áreas internas das empresas em conseguir entender o que é que o governo brasileiro está pedindo e poder entregar, cumprir com essa obrigação. Aqui nós vemos que o Brasil aí é recordista mundial, digamos assim, em obrigações acessórias a entregar para o governo. Nós temos mais de 170, né? Gastamos muito do nosso tempo cumprindo com essas obrigações. O Siscoserv, inegavelmente, é mais uma obrigação acessória, mas aqui sem defesa ao governo, né? Não temos motivo nem para defender, tampouco para atacar, né? Apenas para levar ao público em geral a informação de por que o governo está criando. E efetivamente o Brasil, como país, precisava criar um sistema, um mecanismo, uma ferramenta de controle de serviços. Porque há 20 anos o Brasil compra produtos, mas não exerce qualquer controle mais apurado sobre serviços. O máximo de controle que o país tinha até então era o contrato de câmbio, as naturezas de contrato de câmbio, os meios de pagamento. Mas como o nome diz, são meios de pagamento e não trazem um detalhamento dos serviços, e tampouco o contrato de câmbio de mercadoria traz um detalhamento da mercadoria. O governo só consegue detalhamento da mercadoria numa ADI, né, numa declaração de importação, num registro de exportação, e agora o governo está nos pedindo que registremos as exportações e importações de serviços, ou mesmo as vendas de serviços feitas, mesmo que sejam no Brasil, mas feitas com residentes e domiciliados no exterior. Tá? Então vamos entender o que é o Siscoserv. O nome Siscoserv, para quem pegou o manual e tentou fazer alguma leitura, né, a gente já identifica que o nome dele já não é tão amigável, porque ele tem um nome bastante extenso. O que é Siscoserv? É um sistema de comércio exterior de serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Basicamente, gente, o Siscoserv é para controlar serviço. Toda sorte, todo tipo de serviço. Só que como a lei brasileira separa alguns serviços do que para o mundo todo é serviço, aqui no Brasil a gente dá o nome de intangível, ou a gente dá eventualmente algum outro nome que para o resto do mundo é serviço, mas que na lei brasileira não é tratado como serviço, às vezes não é tributado como serviço. E o Siscoserv, gente, não tem nada a ver com tributo. O Siscoserv não criou nenhum tributo novo, ele não alterou a alíquota, não altera incidência, não altera fato gerador, ele apenas nos cria a obrigação de prestar contas de tudo aquilo que o governo brasileiro considera serviço, mesmo que não tenha esse nome. E isso não é uma posição do governo brasileiro. Os serviços que constam do Siscoserv são os serviços que desde 1994 já estão previstos no acordo, no GATS, que é o Acordo Geral de Comércio e Serviços do âmbito da OMC. Então, desde 94, o mundo todo já convencionou o que é serviço. E o Brasil foi o primeiro desses países a criar um sistema para controlar serviços. Como observou ali o nosso amigo Gabriel Guimarães, é verdade, Gabriel, o governo brasileiro pode sim, depois que entender os dados dos serviços, criar novos tributos para serviços, ou eventualmente desonerar alguma área de serviço. Né? O governo está chamando as prefeituras para dentro do Siscoserv. E aqui fica um alerta, tá, gente? Neste fórum nós vamos falar só do Siscoserv, que são as compras e vendas de serviço para residentes e domiciliados no exterior. Mas preparem-se, claro que pode demorar 1 ano, 2, 5, mas as prefeituras vão adotar, no futuro não tão distante, de serviços nas notas fiscais eletrônicas de serviço. Ok? A NBS, ela não veio só para o Siscoserv. Assim como a NCM, a gente não usa só no Siscomex, a gente usa a NCM na nota, no SPED, na importação, na exportação. Então a criação de uma nomenclatura de serviços, ela vem a ser muito maior do que a criação do próprio Siscoserv. O Siscoserv é um sistema
onde o governo pede que todo brasileiro que tenha qualquer transação de serviço, de intangível, ou de outras ações que não sejam nem serviço nem intangível, estas sejam informadas no Siscoserv, para o governo brasileiro poder entender quem vende o que para o exterior, quem compra o que tanto o Brasil importa de serviço, porque a nossa balança está muito deficitária. No ano passado, o Brasil exportou 40 bilhões de dólares em serviços e importou 81 bilhões de dólares em serviços, um déficit de 41 bilhões de dólares, que é assustador para o governo brasileiro e é assustador para nós brasileiros também, porque simplesmente pode ser o nosso emprego migrando para fora do Brasil, pode ser serviços de valor agregado migrando para fora do Brasil, né? Cada país tem a sua característica. Nós temos a China, é o país com o maior déficit de serviços no mundo. O Brasil é o terceiro maior déficit de serviços. Só que a China tem um déficit muito alto de serviço, mas tem um superávit de produtos muito grande, que acaba compensando. Os Estados Unidos têm um grande déficit de produto, importa muito mais do que exporta a mercadoria, mas é o maior superávit de serviços. Quem está levando prejuízo nessa brincadeira, nessa balança, é o Brasil, cuja balança comercial de mercadorias vem caindo. Esse ano ficou aí no vermelho um bom tempo e agora está quase no 0 a 0, né? E serviços vêm gradativamente perdendo aumentando o déficit, né? Então o governo brasileiro precisa controlar, precisa realmente estabelecer uma política para controlar serviço. É uma pena, claro, que para criar isso o governo imputa para as empresas mais uma obrigação, mais um sistema para ser preenchido, mas felizmente ou infelizmente esse sistema existe, é a lei número 12.546 de dezembro de 2011, né? Então já está no ar aí há mais de um ano. O sistema entrou no ar dia 1º de agosto de 2012, então o sistema já tem mais de um ano. Nós já temos mais de 16 mil contribuintes, né, empresas e pessoas físicas, efetuando registros atualmente no Siscoserv. Já são mais de 2 milhões de operações digitadas no Siscoserv. O governo prevê muito mais registros no Siscoserv do que no Siscomex, por exemplo, porque nem todo mundo que importa e exporta mercadoria, né, importa e exporta serviço, ou nem todo mundo que importa e exporta serviço importa mercadoria, na verdade. Então nós temos muito mais contribuintes sujeitos ao Siscoserv do que sujeitos ao Siscomex, por exemplo, ok? E mais, o Brasil já despertou o interesse do mundo todo acerca do controle do Siscoserv. O governo brasileiro já apresentou o Siscoserv para 159 países, se não me engano, na OMC. O diretor da OMC de serviços esteve em Brasília agora em novembro, até conosco, para acompanhar o que é Siscoserv, o que é NBS. O Paraguai já está fazendo a sua NBS, o Chile já está estudando, todos os países do BRICS vão mandar missões ao Brasil ano que vem para estudar e entender o Siscoserv. Por quê? Porque a corrente de serviços, gente, aumenta muito, não é só para o Brasil, é para o mundo todo. Hoje é muito fácil comprar um serviço pela internet, passar o cartão, e era isso. E os países precisam, né, controlar essas operações. E criar uma obrigação, um sistema que controle isso. O Brasil está sendo pioneiro e chamou a atenção do mundo todo. Outra coisa, para quem é exportador ou importador, sabe que os países historicamente vão para as mesas de negociação bilaterais, multilaterais, em bloco, Mercosul, União Europeia, BRICS, o que for. Os países sempre vão um pouco para querer vender o seu produto e um pouco para querer se defender do produto alheio. E os países impõem barreira tarifária, barreira sanitária, barreira alfandegária, todo tipo de barreiras. Mas podem ver que essas barreiras normalmente estão limitadas ao âmbito das mercadorias. Por que os países não põem barreira para serviços? Simples, porque eles não conhecem serviço. O mundo todo, nenhum país do mundo tem um sistema bem elaborado acerca das informações de serviço. Por isso que o Brasil começou e o mundo todo já cresceu o olho para o Brasil, porque o Brasil agora vai saber.
quanto vende, quanto compra, que serviço compra, de quem. E é claro que nós, contribuintes que somos aí obrigados a entregar esses dados, temos um impacto, que até já não é novidade, né? Já estamos acostumados a cumprir com obrigações, só que esta obrigação chamada Siscoserv nos traz, por exemplo, um cenário que eu quero mostrar para os senhores aí, que é um cenário pré e pós-Siscoserv. Até hoje, gente, para quem trabalha na área de serviços, vocês devem aí, espero concordar comigo, que até então era muito fácil. Tem uma faturinha de serviço, é internacional, a gente manda aquela invoice, aquela proforma, aquele statement, a nota de débito, credit note, debit note, manda para o financeiro faz um contratinho de câmbio, e era isso. O fornecedor está pago, ou o cliente nos paga, sem muita enrolação, sem muita dificuldade. Isso acabou. Essa informalidade, que é maior no serviço do que no produto, ela tende a acabar ou a diminuir drasticamente. Todos nós sabemos que é muito fácil emitir uma commercial invoice, ou pegar um invoice, levar no banco e fazer um pagamento. Só que agora não vai bastar a invoice, não vai bastar o contrato de câmbio, né? Nós vamos ter que prestar essas informações no Siscoserv, e essas informações vão ter que ser serviço, vão ter que ser coerentes com a viagem de um técnico que veio aqui prestar um serviço de instalação de uma máquina, vão ter que ser coerentes com a viagem do nosso diretor, do nosso fornecedor, do nosso cliente, do nosso vendedor, do nosso comprador para o exterior. Enfim, nós vamos ter que dar mais coerência às nossas importações ou exportações de serviço. Nós estamos acostumados com invoices de serviço com descrições do tipo Service Provider, ou só Services, ou Consulting Services, serviço de consultoria. Não vai mais dar para aceitar, por exemplo, uma fatura escrita serviço de consultoria, porque agora a gente tem 9 classificações fiscais para consultoria. Então, a gente vai ter que exigir do nosso fornecedor, tanto do fornecedor brasileiro, quanto do fornecedor estrangeiro. Essa descrição de serviço na fatura vai ter que estar melhor detalhada, né? A gente vai ter que pedir para que os nossos fornecedores ou clientes, né, expliquem melhor, mencionem quando começou o serviço, quando termina o serviço, porque tudo isso a gente tem que informar no Siscoserv. De muita informalidade na área de serviços, para um cenário onde o governo criou um complexo conjunto de leis, normas e regulamentos. Tem lei, tem IN, tem portaria, tem manual do Siscoserv, que já está na 7ª edição, e em pouco tempo a gente deve ter a 8ª. Né? Criação de uma classificação fiscal de serviços, criação da obrigatoriedade de preenchimento de um novo sistema. E o sistema, gente, por si só, ele é muito simples, ele é muito fácil de preencher. Qualquer um de nós, de qualquer área da empresa, é capaz de preencher os dados do Siscoserv. O problema não está no sistema nem na forma ali de preenchimento. É web, é muito fácil. O problema é quem na empresa vai lançar. Quais serviços a gente compra, quais serviços a gente vende, quem tem que lançar, quando lançar, como lançar, que valor lançar, em que moeda lançar, o que é NIF, o que é enquadramento, tá? Não tem que lançar, quando eu posso deixar em branco, quando eu não posso, quando eu não devo, quando eu vou ser multado, o que é passível de multa. Essas dificuldades e essas perguntas e essas respostas, normalmente não existe uma única pessoa na empresa capaz de responder sozinho. Alguém na empresa compra um serviço. A área de comércio exterior compra frete, compra armazenagem, compra THC, compra transporte, compra todo tipo de serviços na cadeia logística de mercadoria. Mas a área de marketing compra uma feira, né, no exterior. A área de TI compra um software, assina um software. O diretor da empresa muitas vezes passa o cartão corporativo em tudo que é site, sei lá mais o que ele vê pela frente dele e nos cria um monte de problema para prestar conta depois, né? Enfim, muita gente na empresa compra ou vende serviço. Aí o financeiro paga. Ok, aí alguns dizem, mas é o financeiro que tem que fazer. Gente, o financeiro só paga. A contabilidade contabiliza. Recebe um documento, uma fatura, uma invoice que foi paga e registra lá nos seus registros contábeis. Mas, de repente, eu não posso deixar só a cargo do contador fazer o Siscoserv, porque o contador pode ser o último a saber. E pode ser que quando chegar na mão dele, o prazo para registro já passou. Então, é uma discussão que tem que sentar o contador, controladoria, fiscal, financeiro, compras, comércio exterior, TI.
todas as áreas da empresa, nenhuma delas é 100% responsável por tudo, sozinha, mas todas são responsáveis por um pedacinho da informação. E aí as empresas precisam sentar, reunir essas suas áreas, e depois de entender o fluxo de serviço, que vai ter que mudar, depois que a empresa redefinir os processos de compra e venda de serviços, ela pode escolher um sistema, comprar um sistema, melhorar o sistema que já uma pessoa, treinar uma pessoa, terceirizar o registro. Só depois de estudar melhor o tema é que a empresa é capaz de decidir qual é a melhor forma que ela tem de entregar. Mas o que é fato é que a grande maioria das empresas que não estejam no simples e que não sejam microempreendedores individuais, a maioria dessas empresas, gente, que tenha transações com o exterior, vai ter que registrar a Siscoserv. Então nós precisamos entender até que ponto estamos envolvidos com o Siscoserv e qual é o tamanho do nosso problema, qual é o tamanho da nossa obrigatoriedade, né? Deixa eu passar aqui e um pouquinho à frente, para a gente ver o Siscoserv. O Siscoserv é muito novo, é revolucionário, e quem for mexer com ele vai ter que entender muito bem o que está fazendo, né? Não tem uma área na empresa, normalmente, responsável por serviços, tudo que é serviço que a gente compra e vende, né? Às vezes, uma ou outra pessoa na empresa puxa a fila e vai estudar o assunto, normalmente a contabilidade, porque é onde, por fim, vai acabar o problema. Então, como os contadores, os controladores, né, a área fiscal da empresa já sabe que depois vai sobrar para ela já vai lá, já estuda. Só que essa área pode não entender de todos os serviços que a empresa compra. Então, ela vai precisar da ajuda. Pode ser que essa área leia o manual sozinha e ache que a empresa não tem que lançar um serviço porque ela desconhece aquele serviço ou porque ela desconhece aquela área. Por isso que a gente tem tanta discussão do frete. Lança frete? Não lança frete? Quem que lança frete? É o importador? É o agente de carga? Eu sei que essa é a pergunta mais polêmica do Siscoserv, mas a pergunta está errada. A pergunta está incompleta. Primeiro que o comércio exterior não vive só de frete. O frete é um dos trechos, eventualmente marítimo, aéreo, rodoviário, mas existem outros serviços na origem e no destino que também são pagos pelo importador, exportador, e que podem ser prestados por brasileiro ou por estrangeiro, ou parte por brasileiro, parte por estrangeiro, né? E o fato é que mesmo as empresas importadoras e exportadoras, hoje, elas recebem uma prestação de contas do seu agente de carga, do seu despachante, elas não sabem identificar naquela prestação de conta o que é serviço de brasileiro, o que é serviço de estrangeiro, o que quer dizer, às vezes, uma sopa de letrinhas, né, de THC, TRS, CHS, XPS, EBF, BAF, e sei lá quantos mais termos tem ali, que a maioria das empresas recebe aquela prestação de conta e contabiliza tudo numa conta contábil só, despesa aduaneira, despesa de importação, de exportação, e sequer sabe o que é frete, o que é armazenagem, o que é manuseio de carga, né? Então o governo está pedindo uma coisa que as empresas não sabem nem identificar se elas compram ou não. E aí a primeira reação é, vou jogar para o meu fornecedor, vou jogar para o meu parceiro, ou vou jogar para a área do lado da minha, né? Ninguém para. As empresas pararam para estudar. Mas é difícil as empresas pararem várias áreas, reunirem várias áreas e estudarem com mais profundidade e entenderem que é o que tem que fazer. Tá?